Na aula de hoje, se tudo correr bem, nós vamos ver mais 4 exemplos de problemas relacionados com o sistema cilíndrico e classificados como bidimensionais. E eu gostaria, se tudo for possível, de encerrar esses problemas ainda hoje, porque a partir da próxima aula a gente vai estudar o métodos momentos. E eu queria ter o máximo de tempo possível para ver esse métodos momentos com bastante calma, sem correria, não que vai ser cobrado na prova, mas porque é a terceira parte do trabalho de vocês, tá? Então, eu não vou fazer a revisãozinha da aula anterior, onde a gente estudou na aula anterior fontes, né, bidimensionais. A gente vai continuar usando a mesma filosofia, mas agora em cima de representação em ondas cilíndricas. Eu vou primeiro mostrar aqui uma figura dizendo que a gente vai começar a falar sobre a representação de uma onda plana em ondas cilíndricas. Aí você vai perguntar, tem tudo a ver, a aula de hoje tem tudo a ver com a primeira parte do trabalho de vocês, que é a solução analítica do espalhamento do cilindro. Aí vocês vão perguntar, puxa, mas por que você mandou a gente começar a fazer isso antes de estudar o assunto? Porque senão não vai dar tempo, não ia dar tempo. Se você deixar para cima da hora, o trabalho não há tempo. Geralmente, a pessoa não consegue fazer, faz na correria, faz mal feito, e pior, aí fica aquele bichinho no seu ouvido falando assim, pega do outro, pega do outro. Não faz isso, tá? Faz o seu. Por que a gente quer, primeiro, começar a aula representando uma onda plana e onda cilíndrica, já que se a onda é plana, provavelmente o melhor sistema de coordenadas é usar o cartesiano, e isso é verdade. Mas o lance é o seguinte, a gente vai, se tudo correr bem no final da aula de hoje, estudar o espalhamento de um cilindro por uma onda plana. E aí nós vamos dividir o problema em campo incidente, que é a onda plana, e campo espalhado pelo cilindro. E o campo espalhado pelo cilindro vai ser representado por um somatório de funções cilíndricas. E como é que a gente acha os coeficientes do somatório? A gente vai impor as condições de contorno. Por exemplo, sendo o cilindro um condutor elétrico perfeito, você vai obrigar a componente tangencial do campo ser nula nessa superfície. Só que esse campo não é só o campo incidente ou só o campo espalhado, é a soma dos dois. Então, quando você obrigar que a componente tangencial seja nula, no fundo, você vai obrigar que a componente tangencial do campo incidente anule a do campo espalhado e vice-versa. Ora, para isso acontecer, por exemplo, o comportamento do campo espalhado com o ângulo φ em torno do cilindro tem que ser o mesmo da onda incidente, senão você não vai conseguir cancelar termo a termo, ângulo a ângulo. Então, para você saber como vai ser a variação do campo espalhado, você antes tem que saber como é a variação do campo incidente. Mas se você vai usar separação de variáveis em coordenadas cilíndricas, como é que você vai saber como o campo incidente varia com essas coordenadas cilíndricas se você representar, deixa eu colocar aqui o ponteiro para melhorar. Como é que você vai representar a onda incidente desse jeito? Onde é que estão as coordenadas cilíndricas? Cadê a variação em φ? Cadê a variação em... Aqui não tem variação em z, mas cadê a variação em φ e em ρ para você depois poder falar, então o campo espalhado tem que se comportar do mesmo jeito. Então é importante, para os problemas que a gente vai resolver na aula de hoje, pegar essas ondas, por exemplo, no caso a onda plana, e representá-la em ondas cilíndricas, por causa da solução analítica que vai vir mais tarde. Então, primeiro vamos, sem mais delongas, resolver esse problema. Aqui, eu até estou usando a mesma polarização do problema de vocês. Estou assumindo uma onda plana, com campo elétrico orientado na direção Z. O eixo Z é aquele que está apontando para fora do plano do slide. E ela propaga na direção X. Se não me engano, é a mesma onda plana do caso do trabalho computacional de vocês.
E essa componente Z do campo elétrico, eu estou assumindo aqui arbitrariamente amplitude unitária, o fasor é representado por esse E elevado a menos JK vezes X. Então, o que nós queremos nesse primeiro exercício é representar esse E elevado a menos JK vezes X num somatório de ondas cilíndricas. Apesar de que a melhor representação para esse campo seja exatamente essa, é a mais simples de todas. Mas, por outros motivos, a gente quer expandir isso no somatório de ondas cilíndricas. Então, o que a gente vai observar primeiro? Então, primeiro, isso aqui ó, é a onda plana, ela é solução da equação de onda. Então, a gente sabe que a solução da equação de onda ela pode ser solucionada em coordenadas cartesianas ou coordenadas cilíndricas. Então, isso é uma garantia. Saber que isso daqui é solução da equação de onda é uma garantia de que nós vamos ter sucesso representando isso em ondas cilíndricas. Que tanto a onda plana como as ondas cilíndricas são soluções da mesma equação de onda escalar. E, além disso, a gente observa que, neste problema em particular, não há variação com Z. O campo elétrico tem componente na direção Z, mas essa componente não varia com a coordenada Z. É um problema bidimensional. Ó. Então, a derivada do nosso potencial, ela é, em relação a Z, ela é nula. Consequentemente, o K índice Z é nulo. E o K-ρ é o próprio K. Então, ao invés de aparecer K índice ρ no argumento da função de Bessel, vai aparecer apenas o K mais adiante. Outra coisa, a gente percebe que se você der a volta em torno do eixo Z, você volta para o mesmo ponto. Não tem nenhuma cunha aqui. Aliás, nesse problema aqui não tem nenhum obstáculo. A onda plana está propagando no espaço livre. Então, por causa dessa periodicidade, a gente sabe que o Ni da variação azimutal é inteiro, e a gente vai representar, então, ao invés de usar a letra Ni, a gente vai usar a letra N. E, finalmente, o eixo Z, está aqui, ó, o eixo Z está aqui. Ó. Não está desenhado, mas está aqui. Ó. A onda plana está passando, inclusive, por cima dele. Então, ρ igual a zero faz parte do domínio da solução. Então, você não pode usar Neumann, você não pode usar Hankel, só as funções de Bessel. E, consequentemente, a gente sabe que o somatório, a gente sabe não, mas está sendo dito aqui que o somatório que vai representar essa função exponencial, que é a representação da onda plana em funções cilíndricas, não tem variação com Z. Então, repara, não tem nenhuma variação com Z. Eu, ao invés de usar seno e cosseno, a prática indica que é melhor, nessa situação, usar as exponenciais complexas. E para não ter que escrever mais ou menos n, a gente põe E elevado a jn φ e faz o n variar de menos infinito até infinito. Não pode ter função de Bessel, não pode ter função de Neumann, só função de Bessel. A ordem n é inteira, está aqui. E o argumento é K vezes ρ, porque K índice ρ é o próprio K. E aqui temos as amplitudes AN, que o problema é justamente achar essas amplitudes AN. E como eu vou querer trabalhar com coordenadas cilíndricas, eu fiz outra substituição aqui. Ó. Eu troquei o x, que aparece aqui no argumento da exponencial, por ρ cosseno φ. Então, na verdade, nós, dada essa identidade aqui, ó, essa igualdade, perdão, dada essa igualdade, que é a representação da onda plana em funções cilíndricas, o objetivo é achar os coeficientes AN. Por enquanto, alguma pergunta? Então, eu vou fazer a pergunta. Como é que a gente resolve esse problema? Com o princípio de ortogonalidade, igual a gente fez com as fontes. Exatamente. Isso mesmo.
Observe que isso daí é uma série de Fourier. Então, você vai usar justamente a ortogonalidade, as propriedades, não o princípio. Se eu falei princípio, está errado. As propriedades de ortogonalidade das funções senoidais. E aqui, ó, aquela ortogonalidade que você precisa, que inclusive é mais simples do que aquelas de seno e cosseno que a gente viu antes, é essa daqui, ó. A gente vai integrar, perdão, vamos multiplicar dos dois lados da igualdade por E elevado a menos jmφ, onde o m é inteiro. Vamos integrar depois de 0 a 2π. E isso aqui é fácil de observar. Se o m for igual ao n, o resultado é 2π. E se for diferente, é 0. Porque se for diferente, uma função harmônica variando de 0 a 2π, a integral é 0. Você tem área positiva, área negativa, só vai dar diferente de 0 se o integrando for unitário, ou seja, quando o m e o n se cancelarem. Então, no nosso caso aqui, ó, a relação de ortogonalidade necessária é essa. E aí a gente vai, então, multiplicar dos dois lados e integrar de 0 a 2π. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei esse termo, multipliquei por E elevado a menos jmφ e integrei, ó, estou integrando de 0 a 2π. E aqui eu fiz a mesma coisa, ó, igualzinho. Fernando. Oi. A onda aí está propagando na direção mais x, né? Isso, x positivo. E elevado a menos jk índice x. X positivo. Beleza? Beleza. Mas se por acaso estivesse propagando na direção contrária, é só você pegar a expressão final. Pega a expressão final. Não sei se eu vou falar bobagem. É melhor não falar nada, tá? Você faz de novo. Você vai trocar o sinal que aparece aqui, porque essa integral, daqui a pouco, eu vou dar um resultado para ela. Aí você vai trocar o sinal de acordo, tá? Ou seja, você vai, se não me engano, trocar o ρ por menos ρ naquilo que aparecer aqui embaixo, tá? Mas nesse caso, eu estou assumindo que é a mesma variação do trabalho de vocês. Propagação na direção x positiva, tá? É igualzinho ao trabalho de vocês. Aí eu vou rearrumar isso, ou seja, eu vou assumir que esse somatório converge, passar o somatório para fora e a integral para dentro. É isso que eu fiz aqui. E essa integral, para todos os possíveis valores de n, indo de menos infinito a mais infinito, só aquele n igual a m é que dá um resultado não nulo. Então, todos os termos desse somatório são nulos, exceto aquele onde o n é igual a m, onde essa integral dá 2π. Então, de todos os termos do somatório, só sobrou este daqui. Bom, essa integral não é trivial, tá? Ela não é trivial. Mas aí você procura na internet, nos livros de matemática, e agora você sabe, como diria um professor, que foi meu professor, uma vez eu perguntei para ele mostrou a solução de um exercício para mim, eu olhei para ele, como é que eu sou suposto a saber que a solução, um negócio... Putz. Aí ele falou assim, agora você sabe. Então, ó, agora você sabe. Essa é a solução dessa integral. Se eu não estiver muito enganado, eu não quero falar isso, viu, Bárbara? Mas eu acho que se fosse E elevado a mais x, ao invés de menos m, aqui ia aparecer mais m, tá? Mas eu não quero chutar, não quero arriscar. É melhor fazer de novo. Bom, então isto daqui é igual a isto. E aí no final você chega à conclusão que os seus coeficientes A índice n são simplesmente j elevado a menos n. Eu acho que eu não acho nada, tá? Mas eu acho que se a propagação fosse na direção contrária, a gente trocaria esse menos n por mais n. Mas aí eu acho melhor vocês fazerem e verem o que acontece. Alguma pergunta? A vantagem nos nossos problemas, né?
de escrever essa onda plana desse jeito é porque agora você sabe, olhando para aqui, ó, você sabe como o campo incidente se comporta, principalmente em relação a φ. E aí você sabe que no cilindro, o campo espalhado também vai ter que se comportar do mesmo jeito. Senão você não vai cancelar, não vai conseguir cancelar a componente tangencial do campo total em todos os pontos da superfície. Essa é a filosofia. Porque, obviamente, na prática, você não vai... Se for, calcule o campo da onda plana, você não vai usar esse somatório. Você vai usar isso daqui, que é muito mais fácil, muito mais prático. Tá? Isso aqui é visando a solução dos nossos problemas de maneira analítica daqui a pouco. Outro exemplo que a gente vai mostrar, que também está no livro do Harrington, é o campo radiado por uma linha infinita de corrente elétrica. Observe que este problema já foi resolvido na última aula. A solução disso aqui, ó, é aquela função de Green bidimensional para o espaço livre. É a linha de corrente deslocada de cima do eixo Z. Vai dar aquela função de Hankel, cujo argumento é K, que multiplica ρ menos ρ'. Isso já foi resolvido. Tá? Só que a gente vai querer resolver esse problema novamente, onde aquela função de Hankel a gente vai querer representar por um somatório de funções cilíndricas, porque isso pode eventualmente ser útil mais adiante. Vamos imaginar que junto dessa linha de corrente tivéssemos aqui um cilindro. Então, seguindo a mesma filosofia, a gente quer saber como o campo incidente varia, por exemplo, em relação à coordenada φ, na hora de você definir como vai ser o comportamento do campo espalhado. É a mesma filosofia. Tá? Então, nós vamos resolver esse problema de novo, só que agora em termos de um somatório de funções cilíndricas. Observe que... alguma pergunta? Observe que é uma linha infinita de corrente elétrica na direção Z. Então, como já aconteceu antes, é uma solução TM em relação a Z. Não há variação em Z, a derivada em relação a Z é nula. Então, se você pegar a tabela das componentes do campo elétrico e do campo magnético para o potencial TM em relação a Z, e fizer a derivada em relação a Z igual a zero, apenas duas componentes do campo eletromagnético sobram, EZ e Hφ. Sendo que EZ, como essa derivada aqui é nula, EZ é proporcional ao próprio potencial TM psi. Enquanto que o Hφ é proporcional à derivada em relação a ρ. Nós precisamos, só tem essas duas componentes, então só elas duas serão usadas na solução do problema. Lógico, as outras são nulas. E aí, a gente parte da seguinte observação. Primeiro, não tem derivada em relação a Z, consequentemente, o Kρ é igual a K, já que o K índice Z é nulo. Outra coisa, repare que existe periodicidade. Se eu der a volta em torno do eixo Z, eu volto para a mesma posição. Então, o Ni é inteiro igual a N. E apesar do meio ser o único, é o mesmo meio homogêneo, mas eu vou dividir este meio em duas regiões. Uma no interior desse cilindro de raio ρ, 0, que eu vou chamar de região 1, e outra fora do cilindro. É um cilindro imaginário. O cilindro não existe. É um cilindro matemático que separa as duas regiões. Puxa, mas por que você vai fazer isso? Eu vou definir esse cilindro de tal maneira que essa corrente filamentar ela esteja exatamente na superfície desse cilindro. E vou tratar essa corrente filamentar como uma densidade superficial de corrente usando as propriedades da função delta de Dirac. E aí eu vou aplicar as condições de contorno. EZ contínuo EZ
contínuo através da interface e Hφ descontínuo por causa da presença dessa densidade superficial de corrente. E aí eu vou ter duas equações para duas incógnitas, eu resolvo o problema. Só ficou faltando dizer que dentro eu vou escolher a função de Bessel, porque o ρ igual a zero está presente, e fora, como eu tenho radiação lá no infinito, eu vou usar a função de Hankel de segunda espécie. E aqui está o meu potencial Tm para as duas regiões, para a região de dentro, a região 1, e para a região de fora. E aqui eu estou usando um truque para acelerar a solução do problema. Como eu já sei que uma das condições de contorno é a continuidade da componente tangencial do campo elétrico em ρ igual a ρ0. E como eu sei que essa componente tangencial é Z, é proporcional a φ, se é Z é contínuo, então é porque o φ também é contínuo. Psi, o potencial psi, ele também é contínuo quando ρ é igual a ρ0. Então já estou escrevendo o potencial desse jeito, ó. Repara, quando ρ for igual a ρ0, a linha de cima é igual à linha de baixo. De maneira que só sobrou um único coeficiente para ser obtido, que vai ser obtido da condição de contorno em cima da componente tangencial do campo magnético. Ou seja, escrever o potencial desse jeito já assegura a continuidade da componente EZ quando ρ é igual a ρ0. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Professor, não entendi não. Por que para ρ menor que ρ0 apareceu a Hankel, se não está propagando para o infinito? Mas repara, essa Hankel tem um argumento específico. Aqui, ó. ρ0, ou seja, isso é um valor. Ah, entendi. Isso é um valor. A variação está aqui, ó. K vezes ρ. A variação está aqui, ó. K vezes ρ. A função está aqui, ó. Isso daqui é um valor. Uma vez que ρ é igual a ρ0, isso aqui é um valor. Vai ter um valor, enfim, complexo. No caso da Hankel, é um valor complexo. Beleza? Beleza. Eu não estou dizendo que dentro do cilindro ela varia com a Hankel. Ela continua variando com a Bessel. Isso aqui é um valor. Ou seja, ao invés de escrever para a região 1, AN, para a região 2, CN, eu já meti essas funções aqui, esses valores aqui, de tal maneira que só sobrou um dos coeficientes para ser determinado, o BN. Então, isso daqui, ó, escrever desse jeito, já assegura a continuidade da componente tangencial do campo elétrico na superfície cilíndrica. Sim ou não? Beleza. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Observe que o argumento está fixo, ó. É um valor. Então, isso aqui é um valor. A função, a variação com ρ está aqui, ó. E mais uma vez, para φ, escolhemos a exponencial complexa, porque vai facilitar a solução do problema, ao invés de ter que escolher seno e cosseno. Por comodidade, a gente escolhe a exponencial complexa. Bom, próxima etapa vai ser pegar o psi, derivar em relação a ρ, fazer o ρ igual a ρ0, e dizer que um menos o outro é igual à densidade de corrente que você tem aqui na superfície do cilindro. Então, repara, o Hφ mais, ou seja, na região de fora, quando ρ é igual a ρ0, é menos o Hφ... Ih, tem um erro aqui, hein? Eu coloquei esse índice que está aqui, pessoal, devia ser menos, tá? Então, no cut and paste, eu esqueci de trocar o sinal aqui. Mas é o Hφ mais, menos o Hφ menos, ambos com ρ igual a ρ0, tem que ser igual a JS. A pergunta é, mas que JS é esse?
já que eu tenho um filamento de corrente elétrica. Não é uma densidade superficial, é uma corrente propriamente dita. Como representar isso utilizando a função delta de Dirac? Então, observe que nós estamos usando as coordenadas cilíndricas. E sobre este cilindro, a corrente só existe quando o ângulo φ é igual ao φ0. Então, a gente vai usar a função delta de Dirac, enfim, com o argumento φ menos φ0. Porque isso daqui significa o seguinte: quando φ é igual a φ0, a corrente está lá. Quando φ for diferente de φ0, a corrente é zero. A dúvida que vocês terão, olhando para isso, é por que eu tenho que dividir por ρ0, o raio do cilindro? Nós vamos dar uma explicação geométrica que vocês não têm, porque eu acrescentei isso recentemente. Quem quiser depois anotar, anota na próxima transparência, tá? Na próxima transparência a gente vai explicar por que tem que dividir o ρ0. Mas isso aqui não está errado não, é desse jeito mesmo. E I, ó, é a corrente propriamente dita, associada àquela linha infinita de corrente. Então esta, para nós, é a representação dessa corrente filamentar, representada por essa distribuição, de maneira a assumir que isso daqui é uma densidade superficial de corrente. O resto agora é fazer conta. Eu vou pegar essas expressões, derivar em relação a ρ, fazer as duas com ρ igual a ρ0, subtrair uma da outra, vai dar um somatório, e esse somatório tem que ser igual a esse termo aqui, JS. São as próximas linhas. Então, repara, eu já derivei o Hφ+, ele é proporcional à derivada dessa função de Hankel. Está aqui, ó, Hankel, esse linha é a derivada dela, fazendo ρ igual a ρ0. Enquanto que a Bessel aparece aqui com a sua derivada, ainda em ρ igual a ρ0. Os termos em comum, ó, eu passei para fora, e entre colchetes ficou isso daqui, ó. Observe, Bessel vezes a derivada da Hankel menos Hankel vezes derivada da Bessel. Todas com a mesma ordem, todas com o mesmo argumento. Quando isso acontecer, pode ter certeza que por trás disso tem um Wronskiano que vai simplificar extraordinariamente a sua expressão. No caso nosso aqui, não vou provar, mas pegando as propriedades das funções de Bessel, o Wronskiano é este daqui, ó. A próxima etapa é aplicar a ortogonalidade, ou seja, multiplicar dos dois lados por E elevado a menos jmφ deste lado e deste lado, integrar em 0 a 2π para obter os valores do coeficiente Bn, dos coeficientes Bn. Mas antes disso, vai ter uma transparência extra que eu coloquei nas notas de aula para explicar por que a gente representa essa densidade de corrente desta maneira. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Pessoal, esses Wronskianos, ninguém vai gravar, né? Ninguém vai decorar isso de cabeça. Então, a minha recomendação é fazer como qualquer gente faz. Você faz a sua colinha. Você vai pondo essas equações já num papelzinho, para no dia da prova não ficar perdendo tempo procurando isso de um lado do outro. Já põe lá, Wronskiano, aí põe lá as suas expressões. Como diria o professor, né? Como é que eu vou saber que isso se escreve desse jeito? A resposta é agora você sabe. Né? Para quem quiser saber, o mesmo velhinho que dizia isso não é motivo para choro, é motivo para alegria. Então agora você sabe que isso pode ser simplificado desta maneira. Nós não vamos provar. Essas relações você prova com o auxílio das equações diferenciais, cujas soluções são essas funções de Bessel. A gente não faz isso aqui no curso, a gente vai usar
isso da maneira como for necessário. Tá? Infelizmente, é desse jeito. A gente precisava, nesse curso, uma disciplina que já teve no passado, mas o professor foi embora, não dá mais essa disciplina, é uma disciplina de métodos matemáticos. Então, isso realmente é uma falha nessa nossa linha de pesquisa. Mas a gente compensa isso passando as listas de exercício. Então, a próxima etapa é provar por que você escreve a densidade de corrente desta maneira. Lógico que existe uma prova matemática elegante, aqui a prova vai ser geométrica, mais simples de entender. Então, aqui está uma figura, aliás, essa eu devia substituir aquela figura anterior por essa, né? Essa ficou bem melhor. Está aqui a figura em 3 dimensões, na nossa linha de corrente, deslocada do eixo Z, localizada pela coordenada ρ igual a ρ0 e φ igual a φ0. E a gente quer provar, a gente vai dizer que é isso, quer provar que isso realmente é verdade, que a densidade de corrente pode ser representada com a ajuda desta distribuição. E a explicação ela é muito simples. Imagine que você tenha um cilindro, como é o caso aqui, com uma densidade superficial de corrente. Ou seja, ela não é volumétrica, ela não atravessa a seção reta do cilindro. Ela atravessa apenas o perímetro da seção reta desse cilindro. Essa densidade superficial de corrente, ela encontra-se apenas na superfície do cilindro. E eu quero achar a corrente total que atravessa essa superfície, né? que flui, melhor dizendo, que flui através dessa superfície, e eu sei a resposta, a corrente total é I. Mas se fosse uma densidade superficial de corrente, como é que eu calcularia a corrente total que atravessa, né, seguindo essa superfície cilíndrica? É uma pergunta, se alguém quiser responder. Integrar. Multiplica por 2π. Integrar. Vamos com calma. Não é multiplicar por 2π, porque, em princípio, essa densidade de corrente pode ser não uniforme. Essa densidade ela pode variar com φ. Então, não é só multiplicar pelo perímetro. É integrar. Integrar aonde? No perímetro? No perímetro. Você integra no perímetro e não na área, porque, afinal de contas, a densidade não foi definida como volumétrica. Ela foi definida como superficial. Então, a gente acha a corrente total integrando a densidade superficial da corrente no perímetro. Neste caso, é um perímetro circular, e isso facilita extraordinariamente o nosso cálculo. Se você entendeu isso, não tem mais problema nenhum, o resto é fácil. Alguma pergunta? Então, vamos montar a integral. A corrente total, I, é JS integrada no perímetro. O perímetro, a integral no perímetro vai ser, obviamente, avaliada usando a coordenada φ como variável de integração de 0 a 2π. Mas o infinitésimo de arco não é dφ, é ρ dφ, onde no caso o ρ é constante igual a ρ0. Por isso que o JS tem que ser igual a isso. Porque o resultado dessa integral tem que ser I. Então, este ρ0, que vem do arco, cancela com este. E a integral da função delta de Dirac é unitária. E o resultado é o I. Consequentemente, o JS é dado por essa função impulso de argumento φ menos φ0 dividido por ρ0. Tá? Essa é a nossa explicação geométrica. Existe uma explicação matemática mais sólida, mais elegante, por que se descreve a função impulso em coordenadas cilíndricas desta maneira. Um excelente livro, que inclusive o velhinho utilizava, né? Não nessa edição, é o livro do Arfken. O livro do Arfken, ele é tão ruim que já está na 7ª edição. Ó.
Então, se você for na internet, com paciência, você acha este livro na sua 7ª edição. Não se deixem, não fiquem assustados com o título do livro, que, na verdade, isso aqui é matemática aplicada para resolver problemas, não só de física, mas também, consequentemente, de engenharia. Tá? Então, esse é um bom livro, principalmente para aqueles que dão aula de eletromagnetismo. Ó, esse é um bom livro para você ter na sua biblioteca. Tá? É um livro de métodos matemáticos. Ele fala de coordenadas, sistema de coordenadas ortogonais, fala de vetores, operações vetoriais, cálculo vetorial, a definição de gradiente, divergente, rotacional, muito bem explicado e de uma maneira generalizada que vale para todos os sistemas ortogonais, fala de matriz, fala de funções especiais, enfim, é um livro grosso e não complica muito, ele é razoavelmente didático, por ser físico, ele mostra com exemplos práticos, né? Lógico, de fenômenos físicos. É um bom livro para você ter, principalmente para aqueles que dão aula dessas matérias relacionadas com engenharia de uma maneira geral, tá? Então, agora vamos voltar para o problema. Se alguém não tiver pergunta... Professor. Oi. Por que na última aula a densidade apareceu dividido por 2πρ, já que por essa prova ele deveria ser dividido por ρ? Lá foi o contrário. Lá não era esse problema. Primeiro, que lá a densidade era superficial. Ela era superficial. Entendeu? Ela era superficial. Só que constante. Constante. Sobre todo o perímetro. Ou seja, o JS passou para fora e a integral deu 2πρ. Tá aqui. Mas lá ela não era impulsional. Ela era uniformemente distribuída sobre o perímetro. Então lá deu I igual a JS constante, uniforme, vezes 2πρ. Então, tá aqui o resultado. Exatamente o que você falou. Só que lá era uma distribuição uniforme, superficial. Aqui é um filamento de corrente. É uma outra densidade. Respondeu ou não? Sim. Beleza? Então agora a gente vai explicar do porquê, a gente vai voltar para a equação anterior e vamos aplicar a ortogonalidade. Aplicando a ortogonalidade, multiplicamos os dois lados da igualdade por E elevado a menos jmφ e integramos de 0 a 2π. Dentro do somatório, de todos os n's possíveis, só aquele onde o valor do n é igual ao m é que vai dar resultado não nulo. No caso, a integral disso aqui dá 2π. E aí você rapidamente chega nesta solução aqui. De todos os termos do somatório, só este resta. E do outro lado, tinha uma função delta, que vai facilitar extraordinariamente o resultado da integral. Ó. Então, no final, igualando os dois lados da equação, nós temos uma expressão para os coeficientes. E substituindo naquele potencial que a gente mostrou na primeira transparência do problema, nós temos esta solução aqui. Ó. Perdão, desculpa, fora as constantes. E aí, a gente relembra que esta função de Green bidimensional já tinha sido estudada antes, ó, lá atrás. Dada por essa função, fora as constantes, né? Dada por essa função de Hankel. Então, comparando a solução obtida antes, com esta solução, a gente chega nessa identidade. Essa é uma identidade matematicamente chamada o teorema da adição, no caso para a função de Hankel. Não vou aqui explicar o porquê teorema da adição, mas de qualquer maneira é uma identidade que você consegue inclusive provar matematicamente.
A solução é mais complicada. Aqui, a gente usando esse conceito físico de corrente, a gente conseguiu, com a bagagem que já tinha sido acumulada, obviamente, né? A gente conseguiu de uma maneira mais direta, mais simples, mais objetiva, obter essa relação. Aí você pode perguntar, mas por que eu vou querer escrever isto desta maneira? A resposta é mais ou menos pelos mesmos motivos que levaram a gente a escrever, representar a onda plana, no exemplo anterior, num somatório de ondas cilíndricas. Dependendo do... Neste caso daqui, se o problema for esse, não precisava ter feito isso, porque já estava resolvido. Mas daqui a pouco a gente vai pôr essa linha de corrente na presença de obstáculos. E aí, este resultado vai ser importante. Mais adiante. Alguma pergunta? Pessoal, vocês têm que fazer pergunta para eu ter um feedback aqui, senão eu continuo dando a matéria. Professor, mas aí no caso de que essa corrente aí, ao invés de ser um ponto, for todo o círculo, aí a diferença é na integral ali. Você não está aqui, né? Você está na transparência anterior? Não, eu só, tipo assim, perguntando um pouco da diferença que seria se o problema não fosse uma corrente pontual, assim, mas fosse todo um círculo, assim. Uma corrente filamentar, né? Uma corrente propriamente dita. Ué, olha só, agora você vacilou. Porque esse problema que você está falando foi o que a gente resolveu na aula passada. Ó. Ah, tá, entendi. Verdade. Foi a pergunta do Elvésio. Por que antes a corrente era JS vezes 2πr e agora não? Porque antes, na aula passada, a gente resolveu o problema da densidade de corrente mesmo sobre o cilindro. No caso particular, a densidade uniforme. Ela não variava com o φ. A gente resolveu esse problema antes. Ó. A solução foi essa daqui. Ó. Agora é um caso particular. É só um filamento de corrente que a gente já tinha resolvido antes. Ó. A gente já tinha resolvido esse problema antes. Eu agora resolvi de outra maneira. Que dependendo do que você estiver fazendo, pode ser interessante. Ou representar a função de Green desta maneira, ou representar a função de Green desta outra maneira. Vai depender do que você estiver fazendo. Por exemplo, você já viu que função de Green aparece dentro de integral. Então, dependendo da distribuição de corrente, pode ser que, ao representar como um somatório, você consiga resolver uma ou duas integrais analiticamente. Pode ser que sim e pode ser que não. Vai depender da corrente. E aí você troca uma integral por um somatório. Aí você fala assim, puxa, mas o somatório é infinito. Mas às vezes, dependendo do problema, ele converge rápido. E aí você, com poucos termos, tem uma expressão mais robusta. E mais, que você consegue controlar a precisão. Porque se você quiser mais precisão, é só você colocar mais termos no somatório. Então, às vezes, dependendo do problema, a gente não vai explorar isso, a não ser no próximo exercício, mas às vezes, dependendo do problema, você pode querer representar essa função de Hankel, ou seja, essa função de Green bidimensional, desta maneira. Tudo vai depender do problema. Por exemplo, neste problema daqui, vai ser interessante representar a sua função de Green bidimensional usando aquele somatório. Tá? Este problema tem no Harrington de uma maneira diferente. No Harrington, ele tem cilindros, tanto cilindros dielétricos como cilindros condutores perfeitos. Só que nos dois casos, o Harrington põe a corrente, aqui está a linha de corrente, ó. Ele põe essa linha de corrente fora do cilindro. E aí ele resolve problemas tanto para o cilindro condutor perfeito como para o dielétrico. Sendo que um deles ele resolve no texto
e o outro ele passa como exercício, tá? Se não me engano, até eu passei para vocês como exercício, não estou agora lembrando. Para fazer diferente, eu coloquei a linha de corrente dentro do cilindro. Então, neste problema, a linha de corrente não está fora do cilindro. E, obviamente, se a linha está dentro do cilindro, é um cilindro dielétrico. Então, você tem um cilindro dielétrico de raio A. Fora o dielétrico, o meio tem características μ2, ε2. Dentro, μ1, ε1. E lá dentro, com raio ρ0, menor do que A, você tem essa linha de corrente, mais uma vez, corrente elétrica infinita na direção Z. E a pergunta, né, mais uma vez, quais são os potenciais dentro e fora do cilindro e, consequentemente, os campos radiados por essa geometria. Alguma pergunta? E aí, de novo, com calma, devagarinho, vamos montando o problema. Então, a primeira coisa que a gente observa é uma linha de corrente elétrica infinita e na direção Z. Então, mais uma vez, temos solução TM em relação a Z. Se a linha fosse uma linha de corrente magnética, a solução seria TE. E você teria que... Enfim, aí você, trocando μ com E, até dá para usar dualidade. Se não me engano, o problema do Harrington é até isso. Ele primeiro pede com linha de corrente elétrica e depois ele pede com a outra. E você, usando dualidade, você consegue, de um problema, achar a solução do outro. Tá? Mas, mesmo assim, eu recomendo que você faça desde o princípio. Usa a dualidade só depois que você souber usar a dualidade. Enquanto você não sabe exatamente como fazer as coisas, faz do começo, porque é um exercício e, de repente, é um problema que cai na prova. Não estou dizendo que vai cair, não, tá? Mas faz o exercício, não faz do jeito mais fácil, não. Aproveita, já que você está em casa, faz o exercício, porque você está estudando para a prova. Outra coisa, observa que você tem periodicidade em torno do eixo Z. Você dá a volta aqui, em torno do eixo Z, e você volta para o mesmo ponto. Então, mais uma vez, o Ni é inteiro, a gente vai chamar de N. Essa linha infinita de corrente, nem a geometria, nem a fonte varia com a coordenada Z. Então, mais uma vez, é um problema bidimensional, onde a derivada em relação a Z é nula, consequentemente, o Kz é igual a zero, e o K-ρ é o próprio K. E aí você vai ter um K para o meio 1, quando o I for igual a 1, e um K para o meio 2, quando o I for igual a 2. Ou seja, é o K do meio onde você estiver representando o seu potencial TM. E observe que aqui nós temos 3 regiões. Você tem um cilindro fictício, imaginário, matemático, de raio ρ0, onde a corrente está sobre ele. Então, nós temos aqui 2 interfaces. Uma interface em ρ igual a ρ0, que é uma interface imaginária, só para poder considerar essa corrente filamentar como uma densidade superficial de corrente. E depois, em ρ igual a A, nós temos outra interface. Essa sim, uma interface física, geométrica, física, que é a interface que separa o meio 1 do meio 2. Então, nós temos essas 2 superfícies, 2 cilindros, um de raio ρ igual a ρ0 e outro de raio ρ igual a A. Então, a gente pode aplicar separação de variáveis em coordenadas cilíndricas. A tabela é essa da solução TM, tomando cuidado antes de fazer a derivada em relação a Z nula. Ó. Então, mais uma vez, como no exemplo anterior, as componentes tangenciais que são não nulas são o EZ e o Hφ. O Hρ também não é nulo, mas ele não é componente tangencial, ele não vai entrar aqui no nosso problema.
E o potencial Tm, como eu tenho 3 regiões, eu vou ter 3 equações. Para o interior do cilindro, na região que envolve o eixo Z, como ρ igual a 0 faz parte do domínio, eu não posso usar Neumann, então vai ficar só a função de Bessel. Repara que no argumento, como eu estou dentro do meio 1, é K1 vezes ρ. Isso vai até ρ igual a ρ0. Depois, entre os dois cilindros, entre ρ igual a ρ0 e ρ igual a A, ainda na região 1, eu tenho uma região entre duas interfaces. A interface onde está a corrente, a fonte, e a interface propriamente dita que separa o meio 1 do meio 2. Ali eu vou usar uma combinação de funções de Bessel e Neumann. E aí eu, da minha cabeça, ao invés de usar Bessel, aliás, deixa eu mexer aqui no cursor, pessoal. Ao invés de usar Bessel e Neumann, eu usei Bessel e Hankel. Porque eu achei que, como vai ter uma outra Hankel lá fora, que fosse aparecer um Wronskiano. Só que não apareceu coisa nenhuma. Então, no final, o fato de eu ter usado Hankel aqui não facilitou em nada a solução do problema. Então, em princípio, você poderia escolher, provavelmente é a escolha mais usual, Bessel com Neumann. Mas eu decidi da minha cabeça usar Bessel com Hankel. Também pode, eu usei aqui. E finalmente lá fora, a gente espera lá no infinito radiação de dentro para fora, eu usei a Hankel sozinha. Lá fora, repara, o K é o K do meio 2. Então aqui dentro, K1, lá fora, K2. Cada um desses termos multiplicados pela sua amplitude. AN, BN, CN e DN. Duas interfaces, duas condições de contorno em cada uma delas, 4 equações, a gente acha os 4 coeficientes. E aqui a variação em φ usual, que eu tenho usado nos últimos exercícios. E aqui estão os potenciais para cada região, bastando agora achar as amplitudes AN, BN, CN e DN. Alguma pergunta, pessoal? Pergunta agora, porque essa é a parte mais difícil, é montar o problema. Uma vez montado o problema, o resto é só paciência, para ir aplicando as condições de contorno. O mais difícil é montar o problema, é começar o problema. Uma vez entendido como começa o problema, o resto, eu acho, é menos difícil. Qual é a pergunta? Tem algum motivo para você ter mudado na aula de hoje a representação da parcela de φ de seno e cosseno para exponencial? Ah, perdão, pensei que a pergunta ia ser outra. Não. Em princípio, a priori, você poderia ter usado aqui uma combinação de seno e cosseno. Você poderia. E aí você limitaria o seu somatório de 0 a infinito. Tá? Mas repara, apareceria um outro coeficiente aqui. Ó. Porque qual seria a combinação entre o seno e o cosseno? Apareceria mais um coeficiente. O problema ia ficar matematicamente mais denso. Então, isso daqui ó, é prática. A experiência do passado nos diz que para esse tipo de problema bidimensional, a melhor maneira, geralmente, a melhor maneira de representar a variação em φ é usando essa exponencial. Mas nos problemas passados o senhor colocou que o seno e o cosseno tinham a mesma amplitude. Que aula passada? Ué, nos outros problemas da aula do espalhamento mesmo, o seno e o cosseno, você colocava eles com a mesma amplitude e puxava um coeficiente para fora dos dois, colocava os dois em evidência. Senhor, olha só, vou voltar na aula passada, hein? Beleza. Saindo fora da apresentação. Na aula passada não tinha variação em φ. O n era 0, não tinha seno e cosseno, nem exponencial complexa. A ordem era 0, não tinha seno e cosseno. Este problema que a gente resolveu na aula passada, além de não ter variação em z, também não tinha variação em φ.
Então, repara, não tinha seno e cosseno. O N era igual a 0. E no guia de onda, talvez você esteja falando dos guias de onda. Dos guias de onda, enquanto você não colocar fonte lá dentro, e por não ser um problema bidimensional, a prática mostra que, em geral, é melhor usar seno e cosseno para definir os modos. Mas na aula passada não tinha cosseno e seno. Você deve estar confundindo com alguma coisa, não? Provável. Beleza? Então, para esses problemas que a gente está resolvendo a partir da aula passada, em geral, nem sempre, mas em geral, o melhor é usar a exponencial complexa. A prática nos diz isso, de tanto resolver exercícios com essas geometrias, a prática já nos diz isso. Mesmo quando for uma cunha no lugar de um cilindro, não, se bem que a cunha vai ser diferente, mas aqui, ó, por ter essa periodicidade em relação a φ, a prática nos diz que provavelmente o melhor vai ser usar a exponencial complexa, fazendo o n variar de menos infinito a mais infinito. Eu não respondi, mas esse é o encaminhamento. Quando você tiver uma geometria com uma... A não ser quando você tiver cunha, mas deixa a cunha para depois. A gente vai ver a cunha daqui a algumas aulas. Aí vai ter uma justificativa para a cunha. Alguma outra pergunta? Fernando, Oi. eu tenho. Uhum. Eu queria entender melhor o que seria esse ρ0. O A já é o raio do cilindro, né? Isso. E agora eu estou vendo que tem essa variação em ρ0 e em A. Eu queria entender isso melhor. Beleza. O que está acontecendo nesse problema é algo que já apareceu antes, ó. Lembra que a gente tinha a linha de corrente, só que no caso ela estava flutuando no espaço, não tinha nenhum meio diferente aí, tá? E aí a gente viu que este problema foi resolvido de maneira... a gente conseguiu resolver esse problema, ó, usando uma expansão em ondas cilíndricas. No caso foi essa expansão aqui, ó. Então repara, o problema que temos agora é parecido com este. Só que agora, além deste cilindro matemático, onde a corrente está sobre ele, com raio ρ0, nós temos um outro cilindro propriamente dito. Nos problemas do Harrington, esse cilindro ele fica aqui dentro e tem raio menor do que ρ0. É um espalhamento. Você tem um cilindro, uma fonte próxima do cilindro e o campo está sendo espalhado. Eu resolvi fazer diferente, eu resolvi colocar o raio do cilindro aqui fora. Ou seja, eu resolvi colocar a linha de corrente dentro do cilindro dielétrico. Então, nós precisamos dos dois cilindros. Este daqui a gente precisa para aplicar as condições de contorno nas componentes tangenciais do campo elétrico, como a gente fez antes, ó. E o outro cilindro é o cilindro mesmo físico que existe, por isso que são dois cilindros. Isso ficou claro ou não? Então, esse cilindro de dentro é onde a gente supõe a corrente. Exatamente. É onde a gente vai definir essa densidade superficial de corrente. E a gente vai usar de novo essa representação aqui, ó, porque é a mesma geometria. Exatamente. Entendi. Esse cilindro interno, no nosso problema atual, é exatamente por causa da presença dessa linha de corrente. Se não fosse aquela linha de corrente, não precisaria desse segundo cilindro aqui dentro. Beleza? Então, a próxima etapa é aplicar as 4 condições de contorno. Professor. Oi. Voltar de novo nessa exponencial aí. Não sei, ela vai ter o mesmo significado da exponencial, por exemplo, na direção z, uma onda viajando na direção de menos φ? Você pode interpretar isso como sendo soluções que... Não pode não. Não pode porque, repara, aqui, ó, você não tem k vezes φ, k vezes uma distância. Então isso aqui é simplesmente uma representação em série de Fourier.
Só que ao invés de você usar cosseno de NΦ e seno de NΦ, você está usando essa exponencial. Repara, você poderia trocar, se você quiser, você pode trocar isso daqui, ó, por seno ou cosseno de n que multiplica φ menos beta. Você pode. Só que você vai ter que achar o beta. Desse jeito, a solução fica mais fácil. Como é que a gente sabe disso? Porque isso foi feito trocentas vezes e a gente sabe que desse jeito facilita. Eu proponho você resolver novamente esse problema trocando essa exponencial. Não estou querendo empurrar com a barriga, né? Porque eu não vou fazer desse outro jeito. É usar seno ou cosseno com argumento n que multiplica φ menos beta. No caso, beta n, né? Porque cada n pode ter um beta diferente. Tenta resolver de novo. Vai dar para resolver. Vai dar, você vai ter uma solução. Mas os passos matemáticos que você vai ter, principalmente na hora de aplicar a ortogonalidade, vão ser maiores. O que eu tô assim, com receio é na hora de fazer sozinho, por exemplo. O guia de onda lá, a gente representava como seno de NΦ, cosseno Isso. de NΦ. Porque a solução era estacionária na direção de φ. Como assim estacionária? Uai. Não tem parede. Não existe, nesse caso aqui, solução estacionária em φ, porque não tem parede em φ. Não faz sentido isso que você falou. Não tem propagação em φ. Quer dizer, até tem propagação em φ, mas... Como assim estacionário? O negócio fica rodando em torno... Na verdade, não tem propagação em φ. Aí teria que fazer... Não, pode ter sim. Depende das componentes vetoriais que você tiver. Pode ter vetor de Poynting na direção φ. Entendeu? Mas ela não é estacionária. Por que ela é estacionária? Ela fica rodando. Bom, então por que a gente usava seno de NΦ, cosseno Mas de NФ para representá-la? Não precisava. Você podia ter usado E elevado a J NΦ. Você pode usar E elevado a J NΦ. Nada impede de você fazer isso. Mas não é apropriado para aquela geometria. Você pode. Mas geralmente nos livros, quando você lida com modos dentro de guias, a prática demonstra que o melhor é usar combinações de seno e cosseno. E quando você tem espalhamentos bidimensionais envolvendo linhas de corrente, onda plana, a prática nos diz que o melhor é usar E elevado a J NΦ. Não tem não tem uma regra para isso. É a prática que indica. Você resolve vários problemas, no final você chega à conclusão que se você tivesse usado a exponencial complexa, você teria feito, como a gente vai fazer, menos contas para chegar na solução. Mas eu vou dizer para você, ó, se você trocar essa exponencial por seno, cujo argumento é n, que multiplica φ menos beta n, você resolve o problema. Os coeficientes vão ser outros, os valores vão ser outros. Mas você vai ter que achar também esse beta n. A prática diz que é melhor você usar exponencial nesta situação. Mas nada impede de você usar seno e cosseno. Você pode, velho. Só que você vai fazer mais contas para resolver o problema. E você vai achar, provavelmente você vai fazer o n de 0 a infinito. Os coeficientes vão ter outras expressões. E por aí vai, mas você pode resolver. Mas a prática diz que essa vai ser a solução mais simples. Como é que você saberia isso? Fazendo. Você faz uma vez, faz duas, tenta fazer de um jeito, tenta fazer do outro e vê que desta maneira vai ser a solução matematicamente menos complicada. Eu não tenho como te dar uma regra para isso. É resolver a lista de exercício e ver. Em certas situações é melhor usar seno e cosseno, em outras, exponencial. Perguntas? Então, prosseguindo. Agora é aplicar as condições de contorno nas duas paredes. Duas condições para cada uma. As componentes tangenciais
em questão são EZ, e observe que o EZ é proporcional ao potencial. Então, continuidade de EZ é a mesma coisa que continuidade do potencial. E em relação ao Hφ, na parede propriamente dita, que separa o meio 1 do meio 2, não tem corrente. Então, nesta parede em ρ igual a A, nesta interface, melhor dizendo, em ρ igual a A gente vai obrigar que a derivada dividida pelo μ, que repara, de um lado é μ1, do outro lado é μ2. A derivada em relação a ρ dividida pelo μ do meio seja igual de um lado e do outro. Já na parede em ρ igual a ρ0, a gente vai pedir que essas derivadas sejam descontínuas em função da densidade de corrente que você tem ali. Então, eu estou repetindo mais uma vez a tabela anterior. A gente vai começar pelas condições de contorno mais simples. Então, EZ contínuo em ρ igual a ρ0, ou seja, naquele cilindro que contém a densidade de corrente. Então, se você igualar os potenciais de um lado e do outro, fazendo ρ igual a ρ0, você chega nesta relação aqui, Depois, se eu não estou enganado, mais uma vez o EZ contínuo em ρ igual a A, nessa parede que separa o meio 1, nessa interface, que separa o meio 1 do meio 2. Então, repara que aqui de um lado, no argumento das funções de Bessel, aparece o K índice 1, enquanto que no outro aparece K índice 2. E foi esse K índice 2 que fez com que a escolha da função de Hankel lá dentro não tivesse efeito nenhum. Não ajudou a simplificar nada. Ô Elvésio, tá vendo? Não tem nada a ver com o que você perguntou. Mas por que eu escolhi Bessel com Hankel? Por que eu não escolhi Bessel com Neumann? Eu tentei uma combinação achando que ia facilitar de alguma maneira. No final, acabou que não facilitou. Mas eu podia ter colocado aqui Neumann. Tá? Então, você pode usar seno e cosseno. Não vai ter problema nenhum. Mas a prática indica que a exponencial complexa vai te dar um resultado mais simples no final. Hφ contínuo. Então, antes de fazer em cima da corrente, a gente vai fazer na parede em ρ igual a A. Então, em ρ igual a A, na interface ρ igual a A, o Hφ tem que ser contínuo. Aí vamos lembrar que de um lado é μ1, do outro lado é μ2, e você tem o campo Hφ proporcionado à derivada em relação a ρ. Em relação a ρ. Por isso que aparece aqui, derivada da função de Bessel, derivada da função de Hankel, aí o argumento K1 aqui do lado de fora. Então, repara, aqui já temos 3 relações, 3 igualdades. Precisamos de mais uma, que é justamente agora aquela que diz que a descontinuidade do campo magnético em ρ igual a zero é proporcional à sua densidade de corrente. Está aqui a 4ª condição de contorno. Então, o Hφ do lado de dentro do cilindro, menos o Hφ... Isso, o Hφ do lado de fora, do cilindro, menos o Hφ do lado de dentro do cilindro, quando ρ igual a ρ0, tem que ser igual a essa densidade superficial, que não é uma densidade superficial. Na verdade, é uma distribuição, que representa aquele filamento de corrente, que desta maneira é matematicamente tratado como uma distribuição superficial. Aqui já ficou um pouco mais complicado. A gente vai ter que fazer substituições. Todos os termos têm que ser levados em consideração. Aqui é a expressão... Aqui, o A representa a parcela do Hφ-, enquanto que o B e o C representam a parcela do Hφ+, que já foram combinados num único somatório,
para adiantar. E aí eu vou aplicar a ortogonalidade. Vou multiplicar dos dois lados por E elevado a menos J mφ. E de todos os termos do somatório, apenas um vai sobrar, que é esse daqui, ó. E isso tem que ser igual, do outro lado, a integral deste termo multiplicado pela exponencial de 0 a 2π. Então, igualando isto com isto, eu obtenho a quarta relação. Agora eu tenho 4 equações com 4 incógnitas. Aí é trabalho braçal, né? Eu até cheguei, na próxima transparência, a fazer algumas mexidas. Então, eu peguei a primeira relação, substituí na relação 4, observe que esta é a relação 4, que a gente acabou de obter. Ó. É esta relação com as constantes passadas para o outro lado. Essa relação 4 está aqui. Aí eu troquei, se não me engano, esse B menos A pela relação 1, porque o B menos A também aparece na relação 1. E é isso daqui, ó. Troquei esse parênteses por esse daqui, ó. E aí, no final, vamos ter uma relação para obter o CN, ó. Aí passa uma coisa para um lado, passa outra coisa para o outro. No meio do caminho apareceu esse Wronskiano e a gente obtém uma relação para o CN. Só que aí eu desisti, parei por aqui, que as outras relações iam ficando cada vez maiores. Eu não consegui ver um jeito de simplificar. Então ficou indicado aqui, ó, prossiga até obter os demais coeficientes. Ou monte um algoritmo usando o MATLAB, né, através de uma equação matricial que te permita fazer o cálculo desses coeficientes numericamente, utilizando operações matriciais. Alguma pergunta, pessoal? Vamos prosseguir. Vai ter um exercício, por causa do adiantado, que eu não quero correr com a matéria de método dos momentos. Então, que são, as próximas 2 aulas estão destinadas a falar sobre o método dos momentos, e o exemplo que vai ilustrar essa aplicação de métodos dos momentos é exatamente o trabalho, a geometria que vocês têm que implementar. Então, eu vou pular esse exemplo daqui, que é um exemplo que não está no Harrington. Isso aqui é um exemplo extra que eu tinha colocado nas notas de aula, que é justamente a combinação da solução de problemas bidimensionais usando as coordenadas cilíndricas com o método da transformada de Fourier. Repara que isso daqui é um problema que não é um problema bidimensional, é um problema tridimensional. Agora você não tem uma linha infinita de corrente na direção Z, você tem um anel de corrente circulando em torno do cilindro. E, consequentemente, isso não é um problema bidimensional, isso é um problema tridimensional. Mas como as condições de contorno sobre o cilindro não variam na direção Z, você pode aplicar a transformada espacial de Fourier, passando do domínio espacial Z para o domínio complexo, para o espaço complexo K índice Z. Ou seja, você transforma da variável Z para a variável K índice Z, usando as propriedades da transformada de Fourier. Só que ao invés de tempo para ômega, você faz de Z para K índice Z. E aí você reescreve aquela tabela da nossa solução TE, para esse caso, para o domínio da transformada. Nesse domínio, como você transformou de Z para K índice Z, a variação em Z sumiu do problema. Consequentemente, no domínio da transformada, nós temos um problema que não varia com Z. Então, no domínio da transformada, é um problema bidimensional. E aí a gente sai fazendo contas e chega nas expressões finais. Mas eu não vou cobrar
o método da transformada de Fourier de vocês. Então, por causa do tempo, eu vou pular este exemplo. Mas se alguém tiver interesse, esse foi um problema resolvido num artigo que saiu no Transaxios de Antenas de Propagação em 83. Aí eu peguei esse exemplo e passei aqui para as notas de aula como um exemplo da aplicação do método da transformada de Fourier em problemas de eletromagnetismo. Acaba que no final você tem que fazer, né? No domínio da transformada, o problema fica analiticamente mais simples. Mas no final, você não terminou o problema, você tem que fazer a transformada inversa. Na verdade, o seu campo varia em Z. E aí essa transformada inversa, enfim, se ela convergir, o problema está resolvido do ponto de vista prático. Mas se essa transformada inversa for difícil de ser avaliada, você resolveu o problema do ponto de vista matemático, mas não do ponto de vista prático. Então isso aqui eu vou pular, vocês não precisam estudar isso. Eu quero terminar a aula de hoje resolvendo esse problema do espalhamento de um cilindro, de uma onda plana por um cilindro. Esse é exatamente o problema que vocês têm que resolver, é a primeira parte do trabalho, só que aqui eu estou fazendo mais geral. Eu estou assumindo incidência oblíqua. Então, você tem esse ângulo θi em relação ao eixo Z, que define a direção de propagação da onda plana. O caso de vocês é exatamente este, só que você vai fazer o θi igual a π sobre 2. E o problema é exatamente o de vocês, ó. É um cilindro condutor elétrico perfeito de raio A. No caso aqui, ó, a onda plana é dada por essas expressões. Então, você representando os fasores campo elétrico e campo magnético em função do vetor K de propagação dessa onda plana, você chega nas expressões para o campo elétrico e para o campo magnético dessa onda incidente. No caso de vocês, as expressões são mais simples, porque como o θi para vocês é π sobre 2, todos os cossenos que aparecem aqui somem, aí o seu campo elétrico incidente só tem componente Z, e o seu vetor K só tem componente X. É aquele caso da onda plana propagando na direção X. Esse problema vai ser resolvido em campo total, é dado pelo campo incidente mais o campo espalhado, de tal maneira que, na superfície do condutor elétrico perfeito, a componente tangencial do campo elétrico seja nula. O campo espalhado, ele vai ser, como nos outros problemas, representado, né, resolvido como um somatório de ondas cilíndricas. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é pegar essa exponencial, que foi o assunto do primeiro exemplo da aula de hoje, já foi resolvido. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar essa exponencial e representá-la como um somatório de ondas cilíndricas, coisa que a gente já fez hoje. A gente não vai repetir os passos de novo, não. E uma vez obtido o campo incidente, que é uma onda plana, representado nesse somatório de ondas cilíndricas, a gente vai representar, a menos das amplitudes desconhecidas, o campo espalhado também num somatório de ondas cilíndricas. As amplitudes vão ser obtidas forçando o campo incidente tangencial ser menos o campo espalhado tangencial quando ρ igual a A, porque essa é a condição de contorno sobre a superfície de um condutor elétrico perfeito. Componente tangencial do campo total, nula. E é isso que a gente vai resolver nas próximas 2 ou 3 transparências. O problema não é tão complicado assim, dado que a gente já sabe como expandir essa exponencial em ondas cilíndricas. Alguma pergunta? Então, nós temos essa corrente elétrica
por causa da componente do campo magnético não ter componente na direção Z, quando você fizer N é normal ao cilindro, no caso é a direção ρ. Quando você fizer N vetorial ou H incidente ou H total, você vai ver que essa corrente só tem componente na direção Z. Então isso daqui indica que a sua solução é TM em relação a Z. É a tabela do TM que você tem que utilizar. O campo total, tanto o elétrico como o magnético, eles vão ser representados como uma parcela que é dada pelo campo incidente, conhecida, e outra parcela que é o campo espalhado, que é o que a gente quer determinar. E o campo incidente, a gente viu no início da aula de hoje, ele é dado por esse termo, ó, E elevado a menos jkx vezes seno de θi, que multiplica E elevado a menos jkz vezes cosseno de θi, por causa desse vetor k ter as duas componentes, x e y. No trabalho de vocês, o θi vai ser π sobre 2, e esse termo vai sumir. E você vai ter a onda plana propagando apenas na direção x. Ó. Aqui a gente está fazendo o caso mais geral. Esse termo que corresponde à variação em z, você separa. E este outro, ó, substituindo na expressão da seção 5.11, k por k seno de θi, você chega nessa representação. Isso aqui foi resolvido antes, ó, na seção 5.11.1. Por isso a gente não está resolvendo de novo, tá? Para o Elvésio, você, Elvésio, poderia justificar a escolha nesses problemas da exponencial complexa por causa desse resultado da onda plana. Você pode pensar sempre na onda plana como sendo uma onda gerada por uma fonte cilíndrica localizada no infinito. Então, se para a onda plana esta é a representação, com essa exponencial, é provável que para linhas infinitas de corrente, essa também seja, como é, a melhor representação. Eu não consigo te justificar essa escolha de outra maneira mais racional. Então, isso daqui, ó, substituído nessas expressões do campo incidente, vão te dar as componentes tangenciais do campo incidente na superfície do cilindro. O que falta agora é representar o campo espalhado, e aí vai entrar o potencial TM, como sempre. Então, o potencial TM, ele tem que ter a mesma variação Z do campo incidente, porque, afinal de contas, a condição de contorno tem que ser aplicada sobre o cilindro para qualquer coordenada Z. Então, a variação do campo espalhado em relação a Z tem que ser a mesma variação do campo incidente. Então, a gente sabe que nesse nosso problema, o K índice Z vai ser K cosseno de θi, por causa dessa variação do campo incidente. Campo incidente e campo espalhados, campo incidente e espalhado, eles têm que possuir a mesma variação em Z e também em φ. Então, mais uma vez, por causa do comportamento do campo incidente, aqui a explicação, por causa do comportamento do campo incidente em relação a φ, vamos usar a mesma variação para o campo espalhado. O que muda é a variação em ρ. O campo espalhado, a gente espera lá no infinito, né, a radiação de dentro para fora. Então, para o campo espalhado, a gente vai usar a função de Bessel, a função de Hankel de segundo tipo, segunda espécie, com o argumento Kρ vezes ρ. Como Kρ ao quadrado mais Kz ao quadrado é igual a K ao quadrado, se Kz é K cosseno de θi, Kρ só pode ser K seno de θi. E, ó, concorda com o que está aqui também. Então, no final, tudo se fechou. Tudo que a gente precisa agora é aplicar as condições de contorno e obter os coeficientes Cn dessa expansão.
Perguntas? Ô professor, se eu Oi. quisesse fazer a onda incidente ser oblíqua, em Incidência oblíqua. relação. Ah, Desculpa, ao invés de o campo elétrico ter duas componentes, se eu quisesse pensar o problema onde o campo magnético HI tivesse duas componentes do tipo Y e X, a ah. forma de resolver seria basicamente a mesma também? Seria, exatamente. O que você está dizendo é o seguinte: se o campo magnético, ao invés de componente Y apenas, tivesse componente Y e X, é porque a direção da onda incidente não seria essa. Ela também teria aqui uma componente Y. Ou seja, o campo, o vetor K da onda incidente não estaria no plano XZ. Seria um vetor com uma outra inclinação mais complicada, em 3 dimensões. Ou seja, esse vetor K teria componentes x, y e z, e o vetor campo magnético teria componentes y e x. As expressões ficariam maiores. Então, para evitar expressões muito grandes, geralmente os livros fazem com a menor quantidade de componentes que for possível. Até porque o problema, o cilindro, você sempre pode girar o cilindro em torno do eixo e escolher os eixos da maneira mais apropriada. Então a gente escolheu essa orientação para o K e, consequentemente, esta orientação para o H, para simplificar as relações. Mas poderia fazer um caso mais geral, mais complicado. Mas repara, aí você teria aqui as exponenciais em x, em y e em z. Aí você teria que ter uma expansão para variação em x e outra expansão para variação em y e sair combinando elas. No final ia ficar aqui, ó, uma variação, essa exponencial, ó, ela teria ter um outro termo, um parênteses, φ menos beta n, e você precisaria determinar esse beta n em função dessas duas exponenciais. É um problema um pouquinho mais... Mas não é muito difícil de fazer, não. Mas teríamos que começar do início, lá na seção 5.11.1. Dá para fazer, tá? Mas não há necessidade. Você não perde aqui informação nenhuma. Você gira os eixos em torno do eixo Z para fazer com que, nesse sistema de coordenadas, o vetor K tenha só componente x e z, e, consequentemente, o H tem a componente apenas na direção Y. Beleza? Aí, no final, se você quiser rodar isso, você muda o ângulo φ. Você faz φ menos um φ', ou φ0. E aí você roda isso no próprio computador, usando matrizes de rotação. Tá. Era isso mesmo que eu estava pensando, porque eu queria meio que o mesmo problema que eu tava que a gente tem no trabalho, eu queria fazer mais geral, né? De outros ângulos de incidência, assim, sabe? Só que Entendi. aí, no caso, a diferença era que o E continuava sendo só em Z, entendeu? Porque isso é até uma dúvida que eu estava tendo. No caso desse problema que você está trazendo aí para a gente agora, como o E ele tem uma componente em X também, isso não vai fazer o problema ser tridimensional? Sim, é verdade. Mas repara, a variação em Z é conhecida. Tá. Então, como essa variação em Z ela é conhecida, na hora que você aplicar as condições de contorno, campo espalhado de um lado, campo incidente do outro, essa variação conhecida não vai atrapalhar a solução. Ou seja, ele é tridimensional, mas a variação em Z conhecida você tira fora da sua análise, seja ela matemática, né, analítica, algébrica, como a gente vai fazer agora, ou numérica. Repara, o contorno podia ser um contorno triangular e esse problema não seria possível ser resolvido usando separação de variáveis em ρ e φ, mas em Z poderia ser resolvido. Então você separa a variação em Z e resolve o resto.
por exemplo, numericamente. Você poderia fazer isso. O programa que você vai implementar, em métodos momentos, com algumas poucas modificações, poderia ser transformado num problema resolvido numericamente, onde a seção reta é arbitrária. E com mais algumas poucas modificações, você ainda pode fazer com que a seção reta seja arbitrária e a incidência oblíqua. Porque a variação em Z você consegue isolar, trazer para fora do cálculo numérico. Lógico, você vai ter que programar isso, né? Você vai ter que levar essa variação em Z em consideração, mas ela é tratada analiticamente. E só o que sobra você resolve numericamente. Então, do ponto de vista numérico, é um problema bidimensional. Não sei se foi clara. Ok, tudo bem. Beleza? Ou seja, você separa a variação em Z e o que sobra é bidimensional. Aqui no caso, por ser um cilindro de seção reta circular, vai dar também para aplicar a separação de variáveis em ρ e φ. Se fosse um cilindro de seção reta arbitrária, só daria para separar a variável Z do resto. Beleza ou não? Beleza. Bom, feita essa, se não tem mais nenhuma pergunta, para concluir, feita a expansão, então, usando a tabela da solução TM, você tem as componentes, como sempre, dos campos elétrico e magnético e, consequentemente, das componentes tangenciais. Por exemplo, aqui, a componente tangencial que você vai usar pode ser tanto a componente EZ, ela é tangente à superfície, ou a componente EΦ, que também é tangente à superfície. Você pode escolher uma ou outra, né? As duas vão dar o mesmo resultado. E com isso você acha a componente tangencial do campo espalhado. E desta relação aqui, ó, da exponencial, e desta daqui de cima, você também acha as componentes, por exemplo, EZ e EΦ. Você vai igualar uma a outra quando ρ for igual a A, com o sinal trocado. E aí você vai ter o somatório, e desse somatório você tira, aplicando a ortogonalidade, os coeficientes CN que estão faltando. Ó. Então, condição de contorno em ρ igual a A é que o campo total não pode ter componente tangencial. Então, isso significa que a componente tangencial do campo incidente, seja ela a na direção Z ou aquela na direção φ, tem que ser aquela do campo espalhado com sinal trocado. Então, ó, o campo incidente é conhecido. Tudo que eu fiz aqui, ó, foi trocar aquela exponencial por essa representação. Aqui já era o suficiente. Ó. Aqui eu já tenho a componente Z do campo elétrico incidente. Era mais do que suficiente. Mas eu quis fazer mais completo. Ó, e também coloquei aqui a componente φ. Tudo que eu fiz foi descrever o vetor x unitário na base cilíndrica. Então aqui está a componente φ do campo elétrico incidente. E aqui está a componente Z do campo elétrico incidente. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com o campo espalhado, só que para o campo espalhado eu vou usar a tabela. E se você olhar a tabela, essa é a expressão do campo φ em função do potencial, e aqui a componente Z do campo elétrico em função do potencial. As derivadas em relação a Z e φ são tranquilas. Cadê o... Bom, o potencial não está aqui, mas são essas exponenciais. No final você chega nessas relações. Então, tudo que você tem que fazer é o ρ igual a A e igualar isto com menos isso, ou então isto com menos isto. E aí você escolhe, pode ser tanto uma como a outra. Eu preferi fazer com a componente Z do campo elétrico. Mas se você fizer com a componente φ, dá rigorosamente o mesmo resultado. E aí é só, como tem E elevado a JNφ de um lado, E elevado a JNφ do outro, quando você aplica a ortogonalidade, é só igualar isto com isto, junto com as constantes. E no final,
problema está resolvido. Observe, eu vou deixar que cada um faça se quiser. Se você tivesse, ao invés de escolhido a componente Z do campo elétrico, se você tivesse escolhido a componente φ, ia dar rigorosamente o mesmo resultado. E aí, você obtém as expressões para o campo total, tanto incidente como espalhado. O caso de vocês é exatamente essa formulação, exatamente. Só que no caso de vocês, a incidência é normal. Então, basta fazer nessas expressões o θi igual a π sobre 2, o kz some, então essas exponenciais aqui, ó, cadê? Já nem está aqui mais, já cortei. Elas somem e o kρ vira k. Então, no argumento das funções de Bessa, ao invés de k índice ρ, aparece o próprio k. E vocês vão ver que é exatamente a formulação que é apresentada no Balanis e que muitos de vocês já utilizaram, estão utilizando para implementar a primeira parte do trabalho. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Então, deixa eu fazer uma pergunta antes de terminar a aula. Quem ainda não implementou a primeira parte do trabalho? Alguém ainda não implementou, não começou a implementar o trabalho? Então, todos já começaram a implementar o trabalho. Quem já está ou terminou, quem está implementando ou já terminou de implementar a segunda parte do trabalho, que é o método da ótica física? Eu. Bárbara. André. Isso. Só vocês dois? Então, pessoal, lembra, já está chegando no final do semestre da matéria. Não deixa acumular. Na próxima aula, a gente vai, das próximas 2 aulas, quinta-feira e depois terça-feira, a gente vai falar sobre como resolver esse problema do cilindro utilizando equações integrais avaliadas numericamente pelo método dos momentos. Então, eu vou dedicar essas próximas 2 aulas a resolver esse problema. Provavelmente, na próxima aula, quinta-feira, eu vou falar só apenas sobre as equações integrais e depois, na próxima semana, como resolver as equações integrais usando o método dos momentos. E a partir daí, vocês já terão, se tudo correr bem, todas as ferramentas necessárias para implementar as 3 partes do trabalho. Tá? E aí, a gente prossegue depois com o espalhamento por cunhas e vocês continuam a implementação do trabalho computacional. Alguma pergunta? Vou parar de fazer a gravação, né? Já passamos 10 minutos da aula.